Nadab e Abiú. Quem eles foram na Bíblia? Galera, de uma forma resumida, Nadab e Abiú foram os filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus na época em que o povo de Israel estava passando no deserto. Pela lógica da Bíblia, eles seriam os próximos sumos sacerdotes. Porém, na Bíblia, Nadab e Abiú são lembrados pelo seu pecado. Levítico capítulo 10 nos diz sobre qual pecado foi esse. Deus tinha acabado de entregar a sua lei aos levitas. Para quem já leu Levítico, sabe que a lei de Deus é muito detalhada, com várias regras extremamente rigorosas, na qual Nadab e Abiú também estavam expostos, além de seu pai, é claro, o Arão. E antes desse pecado, em Levítico capítulo 10 acontecer, Arão tinha acabado de oferecer muitos sacrifícios, inclusive sobre o auxílio de seus filhos, no tabernáculo de Deus. Então, além de Nadab e Abiú estarem expostos às leis rigorosas de Deus, eles também estavam envolvidos com aquilo. E então, eles pecam em Levítico capítulo 10, onde nesse texto bíblico diz: eles entraram no tabernáculo de Deus e queimaram incenso com brasas salpicadas. E aqui é um detalhe muito interessante. Antes de tudo isso acontecer, estava escrito na lei, obviamente, que os sacerdotes deveriam somente queimar incenso com um fogo específico. E esse fogo era extremamente sagrado. Mas por que ele era tão sagrado assim? Simplesmente pelo fato de o próprio Deus ter acendido ele. E esse próprio Deus também pediu para os sacerdotes não deixarem esse fogo apagar. Depois de um longo dia e de cumprimento de tantas promessas que Deus fez para esse povo, depois desse acontecimento, eles entraram no tabernáculo sem a supervisão de ninguém, queimaram incenso, mas não com o fogo sagrado que Deus havia falado para eles queimarem, mas com o fogo de fora do tabernáculo, um fogo que eles mesmos fizeram e não Deus, um fogo que é mencionado na Bíblia como um fogo estranho. Já me perguntei muitas vezes o que deveria ser esse fogo estranho. E pela lei, analisando o que a Bíblia fala, o fogo estranho seria aquilo que não faz parte do fogo sagrado. E depois de eles terem queimado com esse fogo estranho, incensaram na presença de Deus, fogo consumidor saiu da presença de Deus e os consumiu. E Nadab e Abiú morreram naquele exato momento. Quão grande foi esse terrível dia para Arão? E então Moisés fala para Arão: foi isto que o Senhor declarou naquele dia: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. Meu Deus! O que eu quero focar aqui, gente, foi nesse fogo estranho. Um fogo que gerou tanta ira em Deus que o fogo consumiu Nadab e Abiú. Isso foi extremamente uma falta de temor e amor à lei de Deus. A lei que Deus tinha acabado de entregar para eles. Nadab e Abiú feriram a lei de Deus sem nenhum temor, e por isso o fogo os consumiu. Mas você deve estar se perguntando: será que Deus não foi muito radical com Nadab e Abiú? Claro que não, e aqui eu vou explicar. Não tem como nós querermos queimar algo de dentro utilizando algo de fora. Deus tinha estritamente falado que era para Nadab e Abiú terem utilizado as brasas do altar, e não qualquer outro fogo, mas o fogo que estava nas brasas do altar. E aqui entra a aplicação. Por que brasas do altar? Porque o fogo que nós devemos utilizar no incenso é um fogo sacrificial. E lembrando que o incenso era queimado naquela época para agradar a Deus. Era para nós nos aproximarmos de Deus e tentar agradar a Ele, tentar conhecer a Ele e nos achegarmos diante dele. Mas não tinha como nós queimarmos incenso utilizando outro fogo, porque essa era a lei de Deus. Nós deveríamos usar somente as brasas vivas do altar. O erro de nós é tentarmos agradar a Deus utilizando um outro fogo. E a nossa vida, o nosso incenso, o nosso coração só será uma oferta agradável a Deus sendo queimado com fogo do altar. Um fogo sacrificial. Um fogo que custará tudo de nós. Logo, Deus requer de nós renúncias para que nós venhamos a nos aproximar de Deus. E nós nunca conseguiremos cumprir essas renúncias.